Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Alguém aqui vem pela primeira vez hoje? Então sejam bem-vindos, viu? Nossa casa oferece várias atividades. Vocês podem se informar aos poucos lá no mural, mas só para a gente dar um breve resumo, né? Nossa casa tem a evangelização infantil às 10 horas da manhã. E agora também estamos divulgando também a mocidade, que vai ser também domingo às 10 horas da manhã. Então, quem souber de algum jovem que queira conhecer mais a doutrina, começar a se congregar aqui com os outros jovens, é só encaminhar aqui para domingo às 10 horas da manhã também. Então, é a mocidade e a evangelização infantil, domingo às 10 horas da manhã. Na sexta-feira, às 20 horas, nós temos o trabalho com dependência química, que é voltado para familiares e também pelas pessoas que estão passando por essa dificuldade. Quem souber de alguém que esteja passando, só encaminhar então na sexta-feira nesse horário. Quem quiser passar pelo o atendimento fraterno, é só passar meia hora antes de cada palestra para poder conversar com o plantonista do dia, poder falar um pouco das questões que esteja passando, alguma orientação sobre o ponto de vista do kardecismo, né? Bom, na área social a gente atende a cerca de 80 famílias, então quem puder fazer doação de alimentos não perecíveis, em especial, essa semana nós estamos precisando de arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar e também café. A gente agradece muito a ajuda que nós temos tido de todos e nós temos todo mês conseguido bater a nossa meta. Também tem o curso para gestantes, que é primeiro e terceiro domingo do mês, às 9 horas da manhã. Quem souber de alguém que esteja nessa fase, é só caminhar aqui para o nosso grupo de gestantes. Então, primeiro e terceiro domingo de cada mês. Também nossa casa está divulgando um livro que ela lançou, que é sobre a história de Mirabelle, que foi um grande médium de efeitos físicos. Quem puder adquirir vai estar ajudando também os trabalhos sociais da casa. O Akil também pediu para divulgar o bingo o Arraiá, o Arraiá da Cotique, que é uma entidade que nossa casa ajuda, que abriga crianças com deficiências, né? E esse Arraiá vai ser dia 16/7, às 14 horas, lá no Parque Peruche, na rua Armando Coelho Silva. Quem puder participar, o pessoal se informar melhor com aquilo, né? Que é o nosso colega aqui. Bom, queridos irmãos, eu queria só pedir agora para a gente não esquecer de desligar o celular, né? Ou então deixar no silencioso para não atrapalhar a palestra. Às vezes a gente esquece, né? Então, fechando um pouco os nossos olhos agora, uma atitude de introspecção, de relaxamento. Vamos agradecer ao Pai por essa oportunidade de estarmos aqui congregando. Depois de termos passado por um dia de trabalho, de desafios, de aprendizados, que nós possamos ter evoluído um pouco mais em nossas atividades. Pedimos ao Pai proteção para essa reunião de hoje, para que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina e aprimorar os nossos conhecimentos. Que o Pai nos abençoe nesse momento, que possamos todos nós sermos ajudados em suas necessidades. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos agora abrir os nossos olhos lentamente, né? Nós vamos receber o nosso amigo Rudai, que vai falar sobre o tema Viver conscientemente. Esqueceu, hein? Boa noite a todos. O Paulo perguntou 4 vezes o tema e acabou esquecendo, né, Paulo? O tema é viver conscientemente. Preparado, e tem por base o texto da redação Momento Espírita. Esse tema é importante para nós, para refletirmos, pensarmos, né? E comparar essa consciência existencial com a consciência espiritual, né? Ou as duas, né? Mas, fundamentalmente, a gente precisa tecer alguns conceitos para ficar mais simples o entendimento do tema tratado nesta palestra dos nossos irmãos da redação Momento Espírita. Todos nós temos consciência, isso nós sabemos, né? A consciência, conforme o dicionário que eu pesquisei, diz assim: sentimento que a pessoa tem do que se passa em si mesma. Ou seja, essa pessoa aprova as boas ações e ela condena as más ações, ou as ações más.
são pessoas retas, né? Honradas e assim por diante. Consciente, o que é o consciente? Todos nós estamos conscientes que estamos aqui ouvindo a palestra, o nosso pensamento está atento, né, focado no tema, e estamos aqui realmente ligados com a espiritualidade, não é assim? E assim sendo, consciente é o que se está de posse dos seus sentidos, ou seja, os nossos sentidos estão atentos, né? Ouvimos, vemos, tateamos, sentimos odor, paladar e assim por diante. Então, nesse momento, estamos conscientes do que estamos fazendo aqui. Ou seja, acredito eu, e a espiritualidade também, que todos estamos aqui por causa de um objetivo, buscamos alguma coisa. E com certeza esse algo que buscamos conscientemente é algo superior, que diz respeito a nós, espíritos, neste momento, né? Homens e mulheres. O outro conceito é com relação à vida. Nós sabemos que tem um conceito biológico aí, um conceito da ciência. Mas o dicionário nos dá uma explicação bem simples, né? Condição da existência de alguns seres, como homem, o ser humano, né? Outros animais, as plantas e outros organismos, marcado por nascimento, desenvolvimento, reprodução, envelhecimento e a morte. Ou seja, é o mesmo que existir ou existência. Existência é condição da pessoa ou coisa que existe. Ou seja, é o momento que nós nascemos e o momento que nós morremos. É o período da vida, nascimento e morte. Entre essas duas fases está aí a nossa existência. Ora, o texto também dá alguns conceitos para nós ficarmos e depois ficarmos mais livres para tratar, né, segundo a abordagem espiritual. Para viver, como foi dito, basta ter vida. E para existir, é preciso um certo grau de consciência. Esse grau de consciência é que nos diferencia de outros animais. Então, a vida orgânica existe no planeta Terra. Seja nos ares, no solo, ou seja, na terra, ou nos mares, a vida pulula de diversas e inúmeras maneiras. Mas a consciência é relativa e própria, né, ou intrínseca, né, da espécie humana. Ora, um sábio da antiguidade, Descartes, expressou bem, né, essa ideia da seguinte forma: penso, logo existo. Só que o Espiritismo diz assim: o pensamento é um dos atributos do espírito. Então nós entendemos que o pensamento é um dos. Existem outros atributos que o espírito precisa desenvolver. E a nossa vida aqui na Terra, né, como homens, mulheres ou espíritos encarnados, conceitualmente almas, né, estamos aqui para desenvolver a nossa inteligência e desenvolver a nossa moral. Então esse duplo trabalho que o espírito é chamado a, né, desenvolver faz com que a gente amplie a nossa consciência. Vivamos com muito mais entendimento, compreensão. E assim, sob esse ponto de vista, podemos questionar se existimos de fato ou simplesmente vivemos, passamos pela vida de uma forma inconsciente. Quantas criaturas existem, né? Nós sabemos aí que existem na nossa família, em todos os lugares, existem centenas, milhares, milhões de criaturas que vivem só pelos sentidos físicos e passam do nascimento à morte apenas, né, satisfazendo as necessidades fisiológicas, né? São chamados homens fisiológicos. E nós, de alguma forma, somos assim, né? Por uma característica natural, nós, né, tratamos e cuidamos das nossas necessidades fisiológicas. Essas primeiras, né? Como alimentar, como proteger, como reproduzir, né? São necessidades normais, mas, uma vez satisfeitas, nós temos outras necessidades importantes a tratar, né? Jesus disse, e ao olhar para ele eu lembrei da sentença que estava sentado ali, né?
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ora, considerando o momento presente, é possível ter uma vida abundante como Jesus pede a nós? Se vivermos só para a matéria, conseguiremos ter esta vida plena, cheia, abundante, rica? Mas se vivermos para a vida espiritual, dando o devido valor para as coisas da matéria, que são coisas de Deus, e cuidando das coisas do Espírito, poderemos ter essa vida abundante, plena? Com certeza, né? Mas como estamos num planeta de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos, que nós temos que ainda um monte de qualidades boas a adquirir, ou virtudes, e temos vários vícios ainda, né, a trabalhar, a frear, a trocar por virtude. Então, ainda, infelizmente, podemos dizer que uma grande maioria aqui na Terra vivem uma vida inconsciente, né? Ofuscados pelo luxo, né? Ofuscados pelo poder, né? Ofuscados pelo egoísmo, pela vaidade, ofuscados pelos prazeres, né, da matéria, pelo sexo, pelos entorpecentes. São todos vícios que nos ofuscam. A mídia nos veicula aí milhares de informações que nós não temos como atender, né? E muitas criaturas vão em busca desses fascínios, né? E vivem uma vida toda correndo atrás de quimeras, de ilusões, e perdem muito tempo. Mas entendemos nós que toda a experiência que nós passamos sempre vai somar, sempre vai, né, melhorar o nosso estado evolutivo. As experiências ruins que nós passamos, e com certeza passaremos, né, porque somos criaturas ainda devedoras para com a lei, farão com que a gente desperte e viva de uma forma muito mais consciente, né? Ora, esta forma mais consciente significa prestar atenção aos valores verdadeiros da vida. No terceiro livro dos Espíritos, no terceiro livro, né, lá nas leis morais, na primeira lei, entre várias questões, Kardec pergunta aos Espíritos, né, onde está gravada as leis divinas, ou as leis de Deus? E os irmãos espirituais respondem, na consciência. Ou seja, enquanto espíritos, temos consciência, é um dos atributos do espírito. Então, se a lei divina está gravada na nossa consciência, por que não lembramos dessas leis? Mas, como Deus nos criou simples e ignorantes, por tudo a conhecer, por tudo a saber, e nos deu uma missão, e essa missão é nos desenvolver, então, estas leis serão reveladas na mesma proporção que vamos tomando consciência das leis de Deus. E como nós adquirimos essa consciência? É somente vivendo, né? Existindo, vivendo, passando pelas dificuldades todas, estudando, trabalhando, amenizando a dor e o sofrimento do nosso próximo, praticando a caridade, enfim, todas as coisas que nós, no nosso dia a dia, vivemos, são importantíssimas e serão base para a revelação dessas leis, que já, no nível que nós nos encontramos, já temos já uma boa parte dela revelada para nós, né? Pelo menos no que toca à humanidade, aqui na Terra, né? Então sabemos que nós não podemos matar, nós não podemos roubar, nós não podemos ser maledicentes, nós não podemos ser ciumentos, avarentos, intolerantes, impacientes, né? E a lista é grande, né? Das nossas, ou seja, de pontos negativos que temos que trabalhar em nós para que a alma, né, o espírito, brilhe como um diamante que passou, né, pelo processo de burilamento, para que
pedra bruta possa resplandecer, né? Mas Deus, que é o nosso Pai, que quer o melhor para cada um de nós, que não tem pressa para que seus filhos adquiram essa lucidez ou esta emancipação, né? Mas, sendo as suas leis justas, alcançará-nos sempre, em qualquer momento que nós estejamos, quando somos devedores para com a lei, ou quando nós deixamos de cumprir o que manda a caridade. Então, tenhamos cuidado, sim, em muitas coisas no nosso dia a dia, onde o nosso orgulho, a nossa vaidade, fale mais alto. Vamos procurar, dentro da medida do possível, dentro do conhecimento que temos, frear, né, essas nossas emoções e procurar ter mais calma, mais paciência, mais tolerância para com os nossos irmãos. Ora, a escola que nós temos nos dá infinitas lições. No trânsito, vamos citar apenas no trânsito. Se somos conscientes das leis de trânsito e cumprindo essas leis, quantas vidas nós podemos poupar? Né? Quanta solidariedade podemos praticar? Quanto amor, né, nós podemos passar em ações pequeninas, como respeitar o sinal vermelho, frear quando não há sinalização, né, frear para que alguém possa entrar na via, frear a nossa vontade de falar palavrões, respeitar os limites de velocidade que manda que a gente esteja até aquele limite, que é a segurança, não passar pelos acostamentos, né? E quantas coisas aprendemos somente nessas questões pequenas e entender que o veículo é apenas um meio de condução. Ele nos pega de um ponto e nos deixa no outro ponto. Ele não é, né, uma armadura, ele não representa o nosso status, apesar de as pessoas acharem assim. Não, é apenas uma ferramenta tecnológica que facilita o deslocamento e existem leis para que a gente respeitemos. Estou falando apenas de coisas materiais, né? Mas quantas vidas, quanto respeito, quanta camaradagem, quanto amor nós podemos passar em simples atos, né? Frear para que o pedestre passe. Estando no carro, quantos de nós conduzimos o veículo de uma forma inconsciente? Não é? Então, estando próximo de feriados prolongados, ou vamos viajar em férias, a gente enche o veículo com as nossas bagagens, saímos desarvoradamente pelas rodovias para chegar rapidamente no ponto que queremos e ali passar algumas horas embriagados, né, entre vários aspectos, e depois retornar feito loucos. Isso quando retornamos, né? Ou quando deixamos bastante marcas que somente o tempo possa curar, né? E o nosso irmão aqui no texto, ele diz assim: há pessoas que vivem praticamente do estômago para baixo, né? São os homens fisiológicos. Esses homens fisiológicos, eles só pensam em si mesmos, encaram o trabalho como uma obrigação e não ensinam nada a ninguém. Eles bebem, comem, procriam, né? Usam entorpecentes, usam alcoólicos, se ludibriam de diversas maneiras, né? Deixam-se levar por diversas situações, apenas para satisfazer os sentidos puramente humanos, ou vamos dizer, animais, né? Não esqueçamos que nós temos duas naturezas, a animal e a espiritual, coabitando o mesmo ser, né? Pela nossa natureza animal, nós pertencemos, né, ao mundo dos animais, ao reino dos animais, à espécie humana. E pelo nosso corpo espiritual, pelo nosso espírito, pertencemos, né, à nossa natureza divina e espiritual. Aquela que Deus diz, né, que a sua imagem e semelhança. Então,
O homem psicológico é o oposto disso, né? Ou seja, são aqueles que deixam, são aqueles que atendem, né? Normalmente as questões fisiológicas, dentro das necessidades normais, né? Mas eles leem bastante, meditam, raciocinam, iluminam a mente com ideias salutares, contribuem positivamente para o mundo ser melhor. Ou seja, são homens, né, profícuos, trabalhadores, são homens que colaboram, ajudam. Esses são os homens psicológicos, são homens espiritualizados, né? Então nós temos que pensar nos dois aspectos. Queremos ser homens puramente psicológicos ou homens fisiológicos. Lembrando que estamos na Terra, a Terra é o nosso meio de progresso, de desenvolvimento. Tudo que está aqui na Terra vem através da permissão e da vontade de Deus. E nós temos que respeitar isto. E dar o devido valor às coisas que são de Deus. Para que nós também não incorremos em erros, né? Ora, seu trabalho é eficiente, ou seja, o homem psicológico, né? E geralmente fazem o que podem para ensinar aos colegas tudo o que sabem, né? São pessoas que existem de forma consciente. Ela sabe o seu papel na sociedade. Se está na família, sabe a sua posição na família, né? Trabalha em prol da família, trabalha em prol da família maior, que é a sociedade, né? Enfim, são homens que respeitam as leis de Deus, cumprem essas leis, amando os seus semelhantes, servindo, trabalhando sempre, né? Então nós temos aí milhares de exemplos. Mas geralmente o homem virtuoso, ele é muito simples, né? Ele é humilde. E não está na lista da revista Forbes, não está na lista de outras personalidades. São homens, né, que a sociedade muitas vezes não dá valor. Outras pessoas dão valor, mas eles existem e contribuem muito, né? E todos nós podemos, dentro da nossa simplicidade, como filhas de Deus, trabalharmos para um mundo melhor, né? E ampliar a nossa consciência. Quanto mais entendemos as coisas, quanto mais desenvolvemos a nossa inteligência, a nossa consciência se expande. Fazemos o uso de nosso livre-arbítrio de uma forma mais intensa. Escolhemos melhor, né, as coisas. Nós escolhemos com conhecimento de causa. Sabemos que as nossas ações produzem efeitos bons, efeitos felizes, a nós e ao nosso semelhante. Mas quando nós não estamos conscientes, né, de nós como criaturas terrenas e divinas, as nossas ações podem ser ações que tragam prejuízo, dano, tragam sofrimento e dor ao semelhante e a nós mesmos. E nós temos que levar em consideração, quando nós vivemos inconscientemente, que temos sempre, né, acompanhantes invisíveis. Irmãos nossos que se afinam com a nossa forma de ser, a nossa maneira de ser. Sintonizam com os nossos vícios. Fazem e usam-nos de uma tal forma intuitivamente para que continuamos em erro, continuamos no vício, para que a gente caia cada vez mais no fundo do poço, porque esses irmãos, ainda infelizes, por não compreender as leis de Deus, né, satisfazem com a queda do seu próximo. São irmãos espirituais, irmãos nossos, filhas de Deus igualmente, dignas de pena realmente, que, como disse Jesus, a cada um segundo a sua obra, né? Então nós devemos ter um cuidado muito grande, porque todos nós somos médiuns. Existem os médiuns que são chamados a trabalhar, né, para desenvolver cada vez mais a sua moral. E existem aquelas criaturas, pelo fato de serem espíritos encarnados, né,
são médiums, naturalmente. E todas essas criaturas, todos nós, de alguma forma, ouvimos a voz que fala a nossa consciência. Sentimos a presença de alguém querido, ou alguém que nos envolve, alguém que nos intui, nos inspira. Então, o mundo espiritual e o mundo existencial, né, se entrelaçam, se coabitam. E as mentes espirituais trocam, se permutam. O homem feliz se associará a espíritos bons e felizes. E os homens infelizes, imperfeitos, também se associarão a espíritos do mesmo naipe, da mesma qualidade que ele está naquele momento. Então, estando aqui entre nós, existe entre nós e há entre nós uma multidão de amigos espirituais, irmãos espirituais, trabalhadores espirituais, preocupados conosco, com a nossa melhoria espiritual, com o nosso progresso. Eles vêm nos dar o apoio, vêm nos intuir, nos inspirar às boas ações, a viver uma vida mais digna, uma vida mais consciente com relação à nossa retidão. Sermos homens honestos, justos, quando eles encontram pessoas com essa vontade, esse querer e com ações desse tipo, eles ajudam, né? Trabalham, aliviam, mas ficam tristes e lastimam aqueles que ainda preferem, né, a ociosidade, os vícios dos mais diversos tipos, categorias, né, gêneros, mas também não deixam de alguma forma assistir e auxiliar esses irmãos. Porque o homem esclarecido, ele entende que o seu irmão menos esclarecido precisa de ajuda. E ele faz o trabalho necessário, aguardando que o desenvolvimento daquela criatura, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral que seguirá após tanto sofrimento e tanta dor, fará com que, fazendo uso do livre-arbítrio, esses espíritos peçam uma nova missão ou uma nova encarnação para poder realmente trabalhar para o seu desenvolvimento, para a sua felicidade, reparando os erros, os equívocos cometidos, né? Então, só para nós fecharmos a questão da mediunidade, há médiuns conscientes, são aqueles que estudaram a mediunidade através da doutrina espírita. E eles se colocam e se predispõem, né, para os fenômenos das manifestações mediúnicas. E há, essa maioria que eu citei, médiuns inconscientes, que eles também recebem a influência espiritual. Eles são inconscientes quanto ao fenômeno, ou seja, eles não estão ali, né, com a sua vontade para receber e preparar-se para esses fenômenos. Então, esses médiuns inconscientes são aqueles que recebem a influência dos espíritos, bons ou maus, o que vai diferenciar a sua moral. Quanto mais moralizado o homem, mais ele atrai bons espíritos. E, infelizmente, a recíproca é verdadeira. Quanto menos moralizado é o homem, ele atrairá também os espíritos que ainda se afinam com a sua forma de ser. Quantas criaturas, ao se alimentar, têm a presença de uma multidão de espíritos que estão ali se alimentando junto com eles. Tá? Em todos os campos de trabalho, quando a nossa mente, o nosso coração não está voltado a Deus, atrairá esses irmãos. Deus permite? Sim, permite, porque respeita o nosso livre-arbítrio e a nossa forma de ser. Assim, para encerrarmos, né, porque o tema ele comporta outras tantas questões aí, mas vamos falar fundamentalmente. Viver a vida fazendo uso realmente dos nossos sentidos, esses mesmos que nós conhecemos, ampliando esses sentidos focados principalmente na aquisição de valores espirituais. Esses valores espirituais adquirimos realmente através do respeito ao próximo, do amor ao próximo,
mas do amor a Deus acima de tudo. Praticando a caridade conforme entendia Jesus, que é ser bom ou benevolente para com todos. Ser indulgente, ou seja, perdoar, né, também. Porque a indulgência exige que nós entendemos que os nossos irmãos erram tanto quanto nós erramos. Indulgente para com os erros e as faltas alheias. E perdoar sempre. Quem de nós não precisa de perdão, né? Assim, vamos viver de uma forma consciente, e esta forma consciente pede que a gente respeite a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Paz a todos e obrigado pela atenção e a paciência. Bom, agora chegou o momento da gente colaborar com o tema. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação que tenha a ver com o tema de hoje? Bom, enquanto o pessoal pensa na pergunta, né, Rudai, queria falar um pouquinho sobre os níveis de consciência, né? À medida que a gente vai evoluindo, o nosso nível vai evoluindo também, nós temos outra visão dos fatos que a gente fez no passado, né? Não sei se você poderia falar um pouco sobre isso, né? É que o Paulo é psicólogo, por isso que ele está falando assim, né? O nível primeiro é a nossa consciência, né? Quantas coisas nós fizemos e nós, não que nós esquecemos, estão guardadas no nosso nível abaixo, subconsciente, né? E as nossas vidas vividas até então estão armazenadas de forma latente no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, né? Então, quando encarnamos, todas aquelas experiências que nós temos, toda a nossa sabedoria, elas não estão perdidas, estão conosco. Só que o nosso corpo físico não permite essas manifestações, porque a nossa missão é outra na Terra. Então, todos os valores, todas as experiências estão lá no nível mais profundo da nossa alma, chamada inconsciente. E eles vêm à tona, se afloram através da intuição, da inspiração, né? Então, vamos assim, viver uma vida mais plena para que as experiências sejam gravadas sempre de uma forma positiva e feliz, né? Porque toda a ação, o nosso corpo espiritual registra. A mais intensa e a menos intensa. Aquela que não lembramos mais nessa vida, está guardada em nosso ser principal, nosso ser espiritual. Né? Então, a nossa consciência, nesse momento, é esta. As experiências vividas aqui na Terra estão no nosso subconsciente. E o nosso inconsciente, o nosso eu, é o somatório de todas as experiências espirituais vividas até então. Feliz daquele que afloram nele sempre boas intuições e boas inspirações, né? Então quer dizer que... Espera só um minutinho. Peraí. Boa noite a todos aí. Boa noite, tudo bem? Então quer dizer que nossos espíritos, os espíritos que nos encarnou agora, entendeu? A gente, por exemplo, a gente está vivendo, entende? O que os espíritos passados não conseguiram, a gente está passando nessa vida agora, nessa encarnação. Entendeu o que eu quis dizer? Então, todos nós erramos. Quantos erros nós temos relacionados até então, nesse momento? Quantos erros nós conseguiremos nesta vida, né, repará-los? Através de ações no bem. Quantos erros, devido à gravidade deles, nós não conseguiremos, talvez até pela nossa falta de vontade, nosso querer, não conseguiremos, nessa existência, né, revertê-los. Então, quando retornarmos à vida espiritual, nós vamos fazer uma revisão na nossa consciência de atos bons e ruins, e verificaremos que ainda temos muitas coisas, muitos atos ruins, né, muitos atos infelizes, que temos que encontrar aquele irmão que prejudicamos moralmente, financeiramente, economicamente, encontrá-lo numa outra vida para poder trabalhar junto com ele ou para poder ressarcir-lhe o que tiramos, moral ou materialmente falando, né?
Mas, voltando à matéria, lá na vida espiritual, nós tecemos os pontos principais dessa nova vida. E retornando para cá, óbvio que o filtro se faz, nós esquecemos, e chegar aqueles momentos de nós encontrarmos as criaturas que prejudicamos, a vida por si só, pelos caminhos que tecemos no nosso dia a dia, farão com que a gente encontre essas criaturas, essas pessoas, ou essa pessoa, né? Não importa quais são. E ali, sem que tenhamos uma consciência plena daquele momento, nós estamos ali. Se somos criaturas conscientes, ou seja, respeitadoras dos seus deveres, homens justos, bons, nós vamos trabalhar em conjunto para que haja harmonia. Porém, quando aqui chegamos, a gente esquece de tudo e a matéria fala muito alto, né? Parece que nos fascina, a gente esquece e contrai muitos outros débitos, né? Por isso que nós temos que fazer uso da nossa vontade, firme, querer realmente mudar as coisas, querer mudar os nossos vícios para, né, virtudes. Mesmo que a gente não consiga hoje, mas nós conseguimos através da vontade e da persistência. Lembrando lá do Santo Expedito, né, quando ele foi tentado por aquele mau espírito, aquele mau espírito falou a Santo Expedito, amanhã, né? Ele falou, não, hoje. Se eu quero mudar, eu começo hoje. Porque a consciência, nesse momento, atrairá também, né, bons espíritos que farão com que a cada dia a gente seja firme no querer para mudar as coisas, né? Então, Rudá, indo ao encontro do que você falou e também do que o nosso amigo acabou de falar, que muitas vezes as pessoas atravessam uma existência inteira escravas dos sentidos, né? Totalmente anestesiadas pelos sentidos. A vida, ela é uma constante semeadura. Cada pequenina coisa que a gente faz no nosso dia a dia, a gente está semeando. Com certeza. E muitas dessas pessoas só vão se dar conta daquilo que semearam no momento da colheita. Correto. Só que nem sempre a colheita se faz numa mesma vida, né? Muitas vezes ela se faz através de sucessivas encarnações. É por isso que surge a dúvida ali do nosso amigo, né? Com certeza. O que será que justifica certas coisas que nós estamos passando, né? A semeadura é livre e a colheita é obrigatória, né? Como disse Jesus, pela árvore você conhece, né? Os frutos dessa árvore você conhece, se são bons ou maus, né? Realmente, a maioria dos homens na Terra vive uma vida inconsciente, né? Porque estão muito apegados ao dinheiro. Vamos falar ao dinheiro como o senhor de todas as coisas, né? Então, para nós encerrarmos, né? Quando Jesus foi abordado por aqueles estudantes fariseus, né, que trouxe a ele aquela moeda de prata, aquele denário de prata, que numa face estava cunhada a figura de César, Jesus muito sabiamente mostrou aquela moeda, dizendo, dai a César o que é de César, ou seja, dai a matéria o que é da matéria, e a Deus o que é de Deus, né? Ou seja, os cuidados das coisas espirituais, o homem já consciente, e ele realmente se esforça para conquistar cada vez mais, né? Como a maioria ainda prefere o lado da moeda que representa a matéria, larga é a porta da perdição, estreita, né, é a porta que nos conduz à vida verdadeira, à vida espiritual plena, né? Obrigado a todos. Obrigado, Hilda. Bom, queridos irmãos, agora depois de ouvirmos essas palavras que nos inspiram, chegou o momento de nós mais uma vez nos concentrarmos, nos harmonizarmos e doarmos um pouco de nós àqueles que mais precisam. Todas as vezes em que elevamos o nosso pensamento, em que vemos alguém na rua passando necessidade, ou que temos um sentimento de compaixão, de alguma forma esse sentimento se torna uma vibração que é enviada de alguma forma a esse ser ou à psicosfera da Terra. É por isso que nesse momento, no final da reunião de hoje, vamos nos concentrar enviando vibrações de amor, e o plano espiritual aqui presente irá acolher e direcionar
Queremos vibrar pelo nosso planeta Terra, por todos os governantes, por todos os países que passam por tantas dificuldades materiais, emocionais, quantas guerras ainda existem, mas que nós não podemos nos abater pelo desânimo. Vibremos com muito amor pelo planeta Terra, envolvendo em muito amor e muita paz, para que pouco a pouco essa aura possa se espalhar por todos os continentes desse nosso planeta. Vibremos pelos governantes, pelos políticos, por todos aqueles que de alguma forma detêm um poder na mão, que de alguma forma foi lhes dado com o sentido de direcionar o seu povo para o bem, para a justiça. Que eles possam cada vez mais estarem compenetrados em suas obrigações e fazer o que lhes cabe. Vibremos por eles com muito carinho. Em especial, queremos também vibrar hoje pelo tema da terça-feira, que também tem a ver com a dependência química. Queremos vibrar por todos aqueles jovens que estão nas ruas, como verdadeiros farrapos humanos, que nós possamos ter para eles um olhar de caridade, de amor, e não de condenação, que nós possamos ajudar onde quer que estivermos de alguma forma, mas vibremos nesse momento muito amor e paz a esses corações. E por último, cada um de nós há de conhecer alguém que está precisando de uma vibração especial. E como estamos todos aqui congregados, cada um de nós pode pensar em um irmãozinho seu, algum parente, algum amigo que esteja em especial precisando de ajuda. E todas as nossas vibrações aqui presentes vão ser emanadas e que esses serzinhos possam receber essa ajuda nesse momento. Nesse mesmo espírito de vibrações, queremos agradecer pelo nosso encontro de hoje, pelo Pai que conosco esteve, plano espiritual que também nos ajudou. Queremos voltar para o nosso lar, Pai, levando amor, fraternidade, tranquilidade, saúde, cura para todos aqueles que deixamos. Que nós possamos também amanhã acordar com alegria e esperança, para que nós possamos colaborar por um mundo melhor. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos agora, irmãos, abrindo os olhos lentamente, voltando a mente por um ambiente aqui. Pedimos ainda um pouco mais de silêncio, porque os trabalhos ainda continuam, e agora nós vamos para os passes. Uma boa noite a todos, até a semana que vem.